Bom, se você já me segue nas redes sociais há algum tempo, já sabe o que eu penso sobre a franquia Avatar e como eu acho essa franquia de James Cameron muito superestimada, né? Mas eu dei meu braço a torcer e fui ao cinema assistir Avatar 2, O Caminho da Água, e precisamos falar sobre. Bom, seja muito bem-vindo à Dimensão Zero. Exatamente, precisamos falar sobre Avatar 2, O Caminho da Água, que estreou aí nos cinemas depois de longos 13 anos de espera. Temos finalmente esse filme para poder assistir. Nesse Avatar, em Avatar 2, nós temos o Sully, o James Sully, mais consolidado dentro de Pandora. Ele realmente habitou o corpo de um nave, ele se tornou um nave, constituiu família e realmente está inserido dentro do universo de Pandora. Mas todo o mal que o assombrou parece estar de volta e agora de uma forma muito mais pesada. Parece que a guerra agora está totalmente equilibrada. E Jake se vê entre abrir mão do seu instinto de batalha para proteger a sua família ou lutar e colocar todos eles em risco. Como eu disse, se você me acompanha em alguma rede social, você já sabe o que eu penso sobre James Cameron e o que eu penso sobre a franquia Avatar em vários motivos. O primeiro ponto é a perda de timing que eu acho que James Cameron teve para um segundo filme. Valeu a pena esperar 13 anos para lançar o segundo? Realmente 13 anos fizeram bem em questão de produção para Avatar 2? E isso eu digo em relação à audiência, em relação à hype do filme. Após 13 anos, a audiência que vai assistir Avatar 2 pode não ser a mesma que deu a ela no primeiro filme, o filme mais assistido do mundo, o filme de maior bilheteria do mundo. E financeiramente realmente compensa a produção durante 13 anos de um filme para sair? Fará sentido, não só nessa questão do hype, mas fará sentido financeiramente para toda a produção desse filme? Porque as últimas notícias falam que para realmente lucrar, esse filme deve fazer pelo menos $1 bilhão. O outro ponto meu com James Cameron é esse crítico soberbo que ele é em algumas falas que ele tem. E sim, eu tô falando da fala dele relacionado a filmes de herói, de filmes de herói não terem a jornada do herói muito bem construída, todos parecerem adolescentes, coisa que ele falou. Primeiro que eu discordo totalmente da fala de Cameron em vários motivos, mas eu vou resumir aqui. O primeiro deles é porque o que James Cameron, um diretor no nível de James Cameron, fala realmente pode tirar pessoas da sala de cinema, pode fazer pessoas não quererem ir ao cinema. E isso é elitizar a arte. Por isso, aqui, eu sempre falo que o meu objetivo é agregar na sua experiência, não tirar. Eu não vou falar se o filme é ruim ou não, eu vou apontar aqui os principais pontos desse filme, mas eu quero sempre que você vá ao cinema, que você assista, que você tire as suas conclusões e que você tenha contato com essa arte. Eu respeito a genialidade de Cameron, eu respeito todo o legado que Cameron deixou e eu sou muito grato a ele por isso. Mas, mesmo com essas críticas, eu queria deixá-las de lado e focar em Avatar 2. A pergunta que você se faz agora é: Zé, o filme é realmente lindo? Sim, o filme é realmente lindo. Eu tinha assistido 18 minutos do filme, pedaços dele, fragmentos dele, durante a CCXP, eu estava no painel da Disney, inclusive essa minha rouquidão ainda é por conta desse painel, mas estava lá, assisti os 18 minutos do filme e realmente desde ali, quando você vê os fragmentos do filme, você consegue entender o porquê esse filme é tão bonito e como ele fica tão bonito. Dessa vez eu tive a experiência em 3D. A experiência completa minha foi em 3D e é uma coisa linda de se ver. O filme é claro, é colorido, é divino, você repara em todo esse universo. As transições entre real e CGI, ou a mistura do real com CGI também, são perfeitas. Tudo fica crível com isso que Cameron coloca em tela. CGI e vida real e objetos reais misturados ali de uma forma que realmente dá vida ao CGI, dá vida ao filme e insere toda essa parte de computação gráfica dentro da história. E esse CGI que eu falo é a todo momento colocado à prova, seja com a câmera muito
perto desse CGI compondo a cena como primeiro plano, mas tendo esse segundo plano todo na vida real, digamos assim, ou essa mesma câmera mostrando o CGI como se fosse algo real, como se fosse personagem ali. Eu falo de uma câmera que pode focar nas mãos de um personagem e subir para a cabeça desse personagem de uma forma muito real, de uma forma algo que é feito hoje em dia com personagens apenas reais. Isso tudo que eu tô falando poderia ser um problema se não fosse feito com maestria. E sim, foi feito com maestria. E isso deixa o filme muito mais crível. Eu afirmo que James Cameron chegou ao nível de excelência em relação a CGI 3D que nunca foi visto antes. Pandora, nesse filme, tá ainda mais linda. Os seus lugares, as suas cores, a sua história, a sua iluminação, tudo ali é lindíssimo de se ver. Essas cores compõem todo o cenário que Pandora é apresentado, compõem todo o cenário que tudo aquilo é apresentado, mas ao mesmo tempo mostra a todo momento, numa subcamada, que esse filme teve um cuidado em cada frame, seja na incidência de luz do sol em algum personagem, ou da incidência de raios solares dentro da água, seja nessas cores e brilhos que eu falo pra você e como eles são aplicados para, de forma intrínseca e subliminar, mostrar a cultura daquele povo, mostrar a anatomia daqueles personagens, mostrar o ecossistema que o filme tem. Esses detalhes da iluminação, o tratamento em 3D em que todos os detalhes são colocados ali de forma muito, muito carinhosa com o filme, torna a experiência fantástica. Da pequena alga e algum ponto da tela ao cardume de peixes que aparece na sua frente, ou a uma câmera que põe na sua frente uma flecha, tudo isso é feito com o maior cuidado e deixa o filme perfeito. Eu acho que a indústria agora vai ter um grande problema, porque Cameron chegou à excelência do 3D e conseguiu inserir nesse filme uma tecnologia muito interessante e que, da mesma forma que Avatar 1 ditou o modelo 3D no cinema, popularizou esse modelo 3D, a partir de agora, essa mesma indústria terá um grande problema para acompanhar essa tendência que Cameron criou, né? Ele foi o precursor do 3D em 2009 e agora ele assina a evolução desse 3D. Ele conseguiu te encantar, ele conseguiu não quebrar as suas expectativas após 13 anos de rumores e especulações de qual seria a novidade desse Avatar 2. O filme é realmente lindo, perfeito, com 3D maravilhoso, com personagens em CGI totalmente críveis, com cores belíssimas, com tudo muito perfeito. Mas só isso basta para um filme? E aí que entramos no outro ponto, o roteiro. O roteiro desse filme, pra mim, é muito feijão com arroz. Se você tirar toda a beleza, se você entender a história mesmo, é uma história que nós já vimos muitas vezes. É uma história bem feijão com arroz, com começo, meio, fim. A estrutura é muito normal de se ver. E eu digo isso baseado no filme que Cameron fez e que tem toda a tecnologia e inovação que eu acabei de citar aqui. Se formos tirar tudo isso, a história fica muito normalzinha e não combina com esse filme. Mas esse feijão com arroz é feito com tanta excelência, é o perfeito feijão com arroz. E o que poderia te tirar da experiência só agrega a experiência que você tem. Você tem um filme lindo, esteticamente perfeito, com um roteiro muito bem feito no seu porto seguro. Esses pontos unidos fazem Avatar: O Caminho da Água ser algo muito importante para esse ano. Essa junção, nessas horas todas, faz aquele universo ser totalmente crível. Você ri, você chora, você se emociona, você sente raiva, você tem o senso de justiça, porque esses pontos se completam. E esse roteiro simples, mas ao mesmo tempo sofisticado, é colocado à prova, até eu acho, na questão dos atos do filme. O filme tem 3 atos muito bem definidos. Muita gente tem dificuldade em entender o que são esses atos do filme, como cada ato começa
começa, como cada ato termina e como ele percorre, como identificá-lo. Nesse filme, se você prestar atenção, você consegue claramente perceber esses atos, coisa que em alguns filmes você não consegue reparar com tanta facilidade. O primeiro ato te insere na história, te mostra um objetivo, te apresenta os personagens novos, te faz lembrar dos personagens antigos. E esse primeiro ato acaba com o mote do filme começando. O segundo ato, ele te apresenta todo o universo onde essa história quer girar, te mostra o objetivo desse mote e se encerra deixando para o terceiro ato a ação, a resolução dos problemas. Avatar 2 tem isso muito claro em si. E como James Cameron faz o arroz com feijão perfeito, como eu disse, ele tem o segundo ato, ele tem a liberdade de ter um segundo ato do filme muito definido e muito diferente dos outros dois. O segundo ato de Avatar: O Caminho da Água, ele é muito mais lento do que os outros dois atos. É necessário ser lento, porque ali naquele ato ele vai te apresentar o universo que Cameron quer inserir dentro do ecossistema Avatar. Como eu disse, ele quer expandir Pandora, e ele expandindo Pandora, ele precisa te apresentar novidades do universo. Então, o segundo ato, ele é lento, mas em nenhum momento ele é chato. Você tem a beleza de tudo que ele faz agregado, toda a criatividade que ele coloca dentro desse segundo ato e que ele precisa te apresentar durante esse momento. E isso é muito legal, porque, repito, o roteiro é tão feijão com arroz, mas é tão bem feito que esse segundo ato, sendo mais lento, te faz colocar o pé no chão de Pandora, ou na água de Pandora. E isso é tão importante para os personagens do filme, para os cenários do filme e para a cultura do filme. Avatar 2 consegue trazer uma cultura para os seus povos e para os seus personagens muito interessante de se assistir. É algo que você aí com certeza vai gostar, vai querer entender mais, vai querer chegar em casa e pesquisar como se fosse possível desse universo fictício, tudo o que ele quer te inserir assim. Então, a cultura é muito crível, os personagens são muito críveis, as criaturas são muito críveis e os cenários a mesma coisa. O afeto das famílias e dos núcleos são muito claros e conseguem realmente trazer isso pra você. Você se apega às famílias, você se apega aos personagens, você se apega às criaturas, você se apega a Pandora. Após 13 anos, o que Cameron deveria ter feito, ele fez. Ele te inseriu novamente em Pandora. Como eu disse desde o começo, eu tive várias objeções sobre Avatar 1. Ainda acho um roteiro e uma franquia muito superestimada. Mas após Avatar: O Caminho da Água, eu quero ver um terceiro filme. Eu vou dar esse braço a torcer e quem sabe essa franquia não consiga me conquistar um pouco mais a cada filme, já que Cameron quer ter 5, né? E eu vou parar por aqui pra não te dar nenhum spoiler. Como eu sempre digo, eu quero agregar na sua experiência ao cinema, então vá assistir. Compensa, vale a pena assistir Avatar 2: O Caminho da Água. Não esqueça de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou do primeiro filme, o que você achou desse segundo filme, o que você achou sobre este vídeo aqui, com todo o carinho do mundo, por favor, e também compartilhe com seus amigos, viu? Em breve estamos de volta aqui no Dimensão Zero. Até mais, tchau, tchau.